Nesse trabalho, nós vamos falar sobre alguns tombamentos de Fortaleza. Eu foquei em pés divertidos, os mais interessantes. Os integrantes do grupo são eu, Bruna Colares e William. Primeiro, vamos falar sobre o passeio público, que é o logradouro que integra o conjunto da Rua Doutor João Moreira a outros importantes referenciais histórico-arquitetônicos da cidade. Sua urbanização e jardins originais datam de 1881 e já possui 3 planos, que acompanhavam o desnível do terreno em direção à praia, mas apenas o primeiro se manteve, conhecido como passeio público. O local, que funciona como espaço de lazer composto por restaurantes e programação cultural, passou por obras de recuperação em 2007. Mantido pela prefeitura no fim de 2019, novas obras de restauro foram iniciadas. O endereço é Rua Doutor João Moreira, Centro, CEP 6003000 e se situa em Fortaleza, Ceará. O segundo que vamos falar é a Capela de Santa Terezinha. As obras da Capela de Santa Terezinha tiveram início em 1926. Foi inaugurada em 1928 e encontra-se no antigo bairro Arraial Moura, Brasil, popularmente conhecido como Curral. A área serviu de campo de concentração dos retirantes das secas do fim do século XIX. A construção da capela foi fruto de um esforço da população e da Igreja Católica, a fim de amenizar mazelas sociais como a mendicância e a prostituição, decorrentes das precárias condições de vida dos retirantes concentrados na região. O bem foi tombado em 1986, na gestão de Maria Luísa Fontinelli. O endereço é Avenida Presidente Castelo Branco, número 400, Moura, Brasil. O CEP é 6001000 e se situa em Fortaleza, Ceará. Agora nós vamos falar sobre o Estoril. Chamado de Vila Morena, o Palacete de Itaípa foi erguido em 1925, com os materiais vindo de diferentes países europeus durante a Segunda Guerra Mundial. O local foi ocupado por soldados americanos. Terminada a guerra, o lugar passou a ser administrado por portugueses, tornando-se bar e restaurante. No fim da década de 1940, recebeu o nome de Estoril, que permanece até hoje. O equipamento foi reinaugurado em 2012 e em 2017 passou a sediar a Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza. O endereço é Rua dos Tabajaras, 397, Praia de Iracema. O CEP é 600600510 e se situa em Fortaleza, Ceará. Agora vamos falar sobre o Parque da Liberdade, Cidade da Criança. A referência à libertação dos povos escravizados no Ceará está no nome do Parque da Liberdade e em outros elementos que compõem o local, como a estátua indígena quebrando os grilhões que lhe acorrentavam os pulsos. A obra do pintor e escultor Euclides Fonseca marca o momento em que o espaço voltou a se chamar Parque da Liberdade, em 1948. O local já teve denominações como Parque da Independência em homenagem ao centenário da independência do Brasil, a Cidade da Criança, nome que recebeu em 1936, quando passou a ser um conjunto educacional dedicado à infância. O endereço é Rua Pedro I, Centro, fica no centro, e o CEP é 600351000 e se situa em Fortaleza, Ceará. Agora nós vamos falar sobre o Ideal Clube, que foi fundado em 1931. O Ideal Clube nasceu com a proposta de mudar a vida social da cidade. A origem do local é envolta em crenças, como a que diz que seu primeiro tanque, na sede do bairro Damas, era encantado, uma fonte da juventude. Outra história conta que a famosa Índia Iracema, em outros tempos, descansou embaixo dos cajueiros do local. A inauguração da atual sede, no bairro Meireles, ocorreu em 31 de dezembro de 1939, com um grande baile de Réveillon. Desde então, o clube é espaço de grandes festas da sociedade fortalezense. O endereço é Avenida Montechor Tabosa, 1381, Meireles.
O CEP é 60165065 e se situa em Fortaleza, Ceará.